Desmitificando a riqueza na vida do crente. É pecado ser rico. Não há nada de errado em você ser rico, em você ter um negócio próspero, em ter um planejamento para o seu futuro, para sua aposentadoria. Já que quando você chegar na velhice não terá a mesma disposição física para o trabalho e talvez você queira utilizar o seu tempo para se dedicar mais a Deus, à família e ao próximo, já com uma boa aposentadoria ou a tão sonhada liberdade financeira. O problema é pensar só em você, viver só para você, para seu luxo, sua vaidade, seu ego e nada para Deus, para o próximo, para o necessitado. Infelizmente, nos planos de muitos homens não há lugar para Deus. E aí é que mora o problema. Há pessoas que passam a vida inteira correndo atrás das necessidades do seu corpo e seu conforto, mas negligenciam-se por não fazerem nada por suas almas. Há muitas pessoas que vão comparecer diante de Deus para serem julgadas por Ele despreparados, pois não cuidou da forma como deveria ter cuidado, não alimentou sua alma. O problema não é ser rico. O problema é não administrar corretamente a riqueza que é um instrumento de Deus e que deveria suprir a necessidade dos pobres. 10. Vejamos um exemplo, em Lucas 16 e 19-26 NTEH. Jesus continuou. Havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre, chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas, e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali, procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre-se que você recebeu na sua vida todas as coisas boas. Porém Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. 11. Uma grande parte dos pregadores da teologia da pobreza tem usado essa mensagem para mostrar que o rico foi para o inferno e o pobre para o paraíso. Mas o que eles não te contaram é que existe um terceiro personagem nessa história e era riquíssimo até mais do que o rico da história, ou seja, seu nome é Abraão. Se riqueza fosse um sinal que a pessoa iria para o inferno, Abraão não estaria no paraíso. Abraão era riquíssimo muito mais do que o homem rico da história, o rico e Lázaro. Um exemplo disso está registrado em Gênesis quando Ló, seu sobrinho, foi capturado por um exército. Abraão reuniu seu pessoal e foi atrás daquele exército para resgatar seu sobrinho Ló. Me responda quem em sã consciência vai atrás de um exército forte, pois se não fosse forte não teriam invadido a propriedade de Ló, que também era rico e tinha um povo numeroso que trabalhava para ele. Claro que se Abraão foi atrás disposto a guerrear e resgatar seu sobrinho, ele foi confiando na força e número de seus homens, mas principalmente confiando na ajuda, orientação e proteção de Deus. 12. A Bíblia diz que ele levou 318 homens aptos para a guerra e nascido na sua casa, fora os que não eram aptos para a guerra, mas viviam dentro de sua casa. É bem provável que Abraão sustentasse mais ou menos 1000 famílias ou mais, é como se ele tivesse uma multinacional. Agora podemos perceber dois homens ricos nessa história, um no paraíso e o outro no Hades, lugar de tormento permanente, o inferno. Qual a diferença entre esses dois homens? Um era totalmente dedicado a Deus, além de ser um bom homem, solidário, generoso, tendo em vista o que ele fez por seu sobrinho Ló. Era uma pessoa centrada, íntegra, disciplinada, obediente.
Vejamos em Gênesis 12, 2-4 o caráter do riquíssimo Abraão e o porquê de ter sido contemplado por Deus com o paraíso. Gênesis 12, 2 Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. 13. Gênesis 12, 3-4 Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Veja que o intuito de Deus em nos fazer rico, em nos fazer prosperar é para que nós sejamos uma bênção a todos os que estiverem ao nosso redor. No texto, Deus fala de replicar a vida de Abraão fazendo dele um povo numeroso com estilo de vida semelhante ao seu, ou seja, gerações de pessoas generosas, tementes a Deus, inteligentes, prósperas, que sejam bênção para os seus semelhantes. As ditas bênçãos de Abraão é esse estilo de vida que especifiquei anteriormente, pois Deus permitiu pessoas de diferentes condições, para usá-las de diferentes maneiras. O texto mostra que Abraão abriu mão de viver sua vida e seus sonhos para viver a vida de Deus, viver os sonhos de Deus em prol de ser bênção para a humanidade. Acredito que ele foi surpreendido, pois dentro dos sonhos de Deus, ele encontrou mais do que seus próprios sonhos. 14. E pensar que isso tudo começou aos 75 anos de idade. Entendo que a atitude de Abraão foi se posicionar diante de Deus para realizar uma tarefa. Se você quer uma riqueza abençoada, ela terá que ser construída em sua vida a partir do posicionamento que você assumir diante de Deus para abençoar o corpo de Cristo e levar o mundo a conhecer seu amor. Não queira ser rico sem um propósito. O que mais tem são pessoas ricas entrando em depressão, cometendo suicídio, porque buscam a felicidade na riqueza e quando conseguem ser ricos descobrem que a riqueza não é suficientemente capaz de lhes deixarem felizes. Mas também existe aquele que não estão nem aí. Não vivem uma vida de felicidade, mas o que vivem é uma vida de prazer, já que é a única coisa que o dinheiro sem propósito pode lhe proporcionar. Essa história nos mostra que é possível ser rico e tendo a sensação de felicidade, sem nenhum tipo de doença, e entendo que é o maior perigo, já que podemos achar que não tendo nenhum desastre, nenhuma doença, nenhum mal em nossas vidas, estamos vivendo uma vida plena. Algo que acontece até mesmo com muitos crentes egoístas, que vivem preocupados consigo mesmo, só que o resultado final será como aquele homem da história do rico e Lázaro. 15. Veja que o problema não é a riqueza, mas como você utiliza a riqueza. O problema é o amor ao dinheiro mais do que pessoas, mais do que a obra que Deus tem para você realizar nessa terra. Do outro lado tínhamos um homem que, detalhe, era religioso, pois chama Abraão de pai Abraão, mas sua vida era ostentar. Era excessivamente vaidoso, convencido, arrogante, orgulhoso e que só pensava em usufruir de seus bens e os prazeres da vida. Mesquinho, egoísta e não estava nem aí para seu semelhante. Foi capaz de passar por várias vezes perto de Lázaro, que ficava jogado no portão de sua casa sem ao menos se solidarizar com sua dor e seu sofrimento. O rico não fez nada, não se importou, foi indiferente com o mendigo. Lázaro matava sua fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico, ou seja, ele devia no mínimo revirar o lixo da casa do rico para comer. Na casa do rico tinha festa, muita comida e bebedeira todos os dias. Esse rico viveu o melhor da vida de um homem sem se importar com seus semelhantes, sem prestar um serviço humanitário, sem se importar nem planejar sua vida para a eternidade. Sua vida era só vaidade e ostentação. Não é pecado ser rico. Pecado é você administrar errado os recursos que Deus tem colocado em suas mãos. 16. Você precisa dos recursos necessários para cumprir o propósito que Deus te chamou. Quanto de dinheiro você necessita para cumprir a vocação que Deus te deu? Se Deus te deu a visão para construir uma grande igreja, você precisará de recursos para isso.
Se ele te pediu para alcançar o maior número de pessoas no Brasil ou no mundo, você precisará de dinheiro para esse fim. Até se for para alcançar a alta sociedade, você precisará de dinheiro para isso. Ou seja, ter uma roupa melhor, comer nos mesmos restaurantes que eles comem, ter um padrão de vida semelhante com o objetivo de alcançá-los. Se você foi chamado como missionário para pregar em várias igrejas e cidades, você precisará de dinheiro para ter um bom carro que te proporcione segurança e conforto para que você cumpra esse chamado. Se for ajudar a sustentar alguma obra de caridade, é preciso dinheiro para isso. Aonde você irá se posicionar? Como você vai se posicionar para cumprir sua missão nessa vida, fazer a vontade de Deus e como prêmio por sua fidelidade e obediência a Ele viver no paraíso? Tudo o que temos pertence a Deus, somos meros mordomos chamados para cuidarmos das coisas dele. Ele disse que dele é o ouro, a prata. Tudo o que temos tem que estar à disposição de Deus para servir ao necessitado em suas aflições e dores. Como queremos ser chamados por Ele naquele dia, mordomo fiel ou infiel? 17.